João, palavra, Tudo deixa eu ver, bem? já começou aí? Já avisou Começou a aí? Então gravar, a palavra professor. é sua. Muito obrigado. Bom, primeiramente, eu gostaria de dizer boa tarde a todos aqui presentes. Muito, é uma honra estar como mediador dessa palestra. É o meu minha primeira vez fazendo algo parecido, então eu acho que vão ter algumas falhas, um nervosismo na voz, mas acho que, no geral, vai ser uma boa experiência. O nosso palestrante é o professor Humberto Leandro de Melo de Souza, que é bacharel em Direito pela PUC Minas e em Ciências Sociais pela UFMG. Ele também é mestre em Direito Processual pela PUC Minas, professor de Direito Penal e Criminologia e advogado criminalista, né? Ele é... Conheço pouco, mas já considero pacas, né? Muito bom essa área de penal, professor, inclusive. E, bom, nossa palestra vai ser sobre perfilamento racial para além das abordagens policiais, né? O professor vai ter 1 hora para presidir a palestra e depois disso vamos abrir para parte das perguntas, caso alguém queira fazer. Pode ser via o chat ou se quiser levantar a mão e fazer a pergunta pessoalmente, também está. Não precisa ficar com vergonha, não. Deixa a vergonha para mim. E bom, passar a palavra para você, professor. Você está no mudo? Opa, professor, você tá bem mutado. Você esqueceu de despausar aí. Opa, agora minha voz está saindo direitinho? Ok? Bom, os meus cumprimentos inicialmente à professora Vanessa de Fátima Terrade, ao professor Leonardo Costa de Paula, que são coordenadores do grupo de pesquisa Vulnerabilidades, que me honraram com esse generoso convite. Meus cumprimentos também ao acadêmico de Direito, João Pedro Gomes de Oliveira, membro do grupo de pesquisa Vulnerabilidades, e ao nosso mediador no debate de hoje. Também presto as minhas homenagens à acadêmica Laís, também integrante no grupo Vulnerabilidades, da Universidade Federal Fluminense, Volta Redonda. Né? Em especial, meus respeitosos cumprimentos a toda a comunidade jurídica da Faculdade de Direito da Universidade Federal Fluminense, Volta Redonda, também aos colegas professores presentes, né? E também o querido corpo discente. E temos aqui queridos amigos, temos ex-alunos, gente bacana, que também pode contribuir muito para esse debate, e espero que tenham também as suas colocações críticas ao final da exposição. Tá? Eu conheci o professor Leonardo Costa de Paula na palestra que ele deu lá no Cerro, na PUC Minas Cerro, não foi isso, professor Leonardo? E como eu não esqueci, quer dizer que a palestra deixou, né, lembranças boas. Então, quando a gente lembra... Mas a Vanessa duvidava que eu tinha ido no Cerro, cara. O pior é que ela mesma achou prova contra a tese dela. Então, eu quero voltar. Não é isso? Então, o senhor já nos deu o prazer, né, de ouvi-lo e deixa essa marca, né, palestrante. Acho que a melhor marca que a gente pode deixar realmente são essas boas lembranças de bons debates. E a professora Vanessa, em especial, é uma amiga que eu admiro muito e que eu me tornei amigo na UENG Diamantina, num momento muito difícil, num momento em que havia dificuldades no colegiado, era voto vencido por questões que eram muito caras a nós acadêmicos, e num desses dias difíceis, à tarde, aparece lá a professora Vanessa, sem que eu tenha, né, pedido ajuda, mas ela apareceu, né, nessa reunião, e desde então eu tenho como amiga, como uma pessoa que eu admiro, porque essa amizade foi forjada em cima de valores, né? Então, a gente começou em cima pela essa luta por valores em comum. Então, é uma amizade que realmente fica. Essa lembrança é muito boa.
quando eu vi ela entrando na sala e lá permanecendo sem que a deixasse. Né? E mesmo assim ela resistiu. A gente vai falar hoje o tempo todo de resistência, né? E a resistência, ela acontece em vários aspectos da nossa vida. Não poderia ser diferente na vida acadêmica. Então, lá estava a Vanessa, e a partir daí a minha admiração tomou, né, proporções enormes. A minha admiração, o meu carinho. Tá? Bom, vejam que há algo, no mínimo, curioso no palestrante que, em pleno século XXI, ainda se presta a falar de racismo e seus efeitos perversos, né? Como se a gente fosse uma espécie de abolicionista moderno. Então, a gente podia estar falando de inteligência artificial, chat GPT, visual law, enfim, temas que são muito mais atuais, né? Punjantes, mas a gente tem de falar ainda em pleno século XXI do racismo e de seus efeitos perversos, né? Porque é uma prática persistente, presente e persistente na dinâmica do nosso direito penal, processual penal brasileiro e também nas relações que nós estabelecemos em sociedade. Bom, pode ir para o próximo slide. A gente tem, no próximo slide, uma poesia de um ativista, um poeta do início do século passado, que dizia o seguinte, que a justiça é uma deusa cega, é uma coisa para a qual nós negros somos sábios. Sua venda esconde 2 buracos feridos que talvez, quem sabe, sejam olhos. Então, a gente está falando de uma justiça que deveria ser colorblind, né? Deveria ser cega às cores. No entanto, ela tem enxergado com esses olhos um tanto quanto viciados, né? Esses olhos que perfilam, né? Esses olhos que, de alguma forma, destacam as pessoas no que diz respeito à cor. Né? Bom, e aí o tema da nossa palestra, que é o perfilamento racial, né, e como esse perfilamento racial opera, tem a ver com uma palestra que eu dei no ano passado, em Conselheiro Lafayette, e até então nós não tínhamos tido ainda o encerramento desse debate no STF. Então, fiquei com uma pendência de voltar a discutir essa questão depois que ela se encerrasse na Suprema Corte, né, aqui no STF. Então, por isso, eu retomo esse debate, como eu tinha feito inicialmente em Conselheiro Lafayette. Né? Pode ir para o nosso terceiro slide. Bom, aqui a gente tem um conceito, uma abordagem sobre o perfilamento racial para a gente começar a discutir. Né? No slide diz, são frequentes as prisões para averiguação e as abordagens policiais realizadas em desfavor de jovens negros que ocupam o espaço público, mesmo quando desacompanhadas de indícios concretos de cometimento de crimes. Além de legais, tais condutas policiais violam a cidadania e limitam o direito à cidade, o direito à locomoção, enfim, as nossas liberdades primárias. Vejam só, quando a gente aborda o perfilamento racial, a primeira observação que a gente tem de fazer é que se trata de uma estratégia, um mecanismo da nossa lógica punitivista. Então, não tem como falar de perfilamento racial sem abordar o tema do racismo estrutural, bem como das outras vertentes do racismo. Tá? Então, vou passar por isso muito rapidamente, para a gente poder, ao final,
entrar mais especificamente na questão do perfilamento, mas vou passar rápido por esses tipos de racismo para que a gente possa entender esse fio da meada, tá? Próximo slide. Bom, eu gosto muito dessa reflexão da historiadora Beatriz Nascimento, que eu acho que resume muito bem o que a gente fala de racismo à brasileira, né? Então ela diz: o racismo brasileiro é um emaranhado de sutilezas. E aqui, aqueles que inicialmente ouvirem essa expressão da professora Beatriz Nascimento podem achar que a gente está falando de sutilezas e que isso talvez opere de uma maneira mais tenra, tênue, e decisivamente não é o caso. Quando a gente fala de um emaranhado de sutilezas, a gente está falando de um mecanismo perverso, extremamente insidioso e, por vezes, mais eficiente que o racismo nos outros países. Então, a gente está falando de sutileza, mas a gente fala de algo que efetivamente opera de uma maneira extremamente eficiente no que diz respeito à exclusão, discriminação, atribuição de estereótipos, né? Isso tudo em detrimento do povo negro. Então, vejam só, quando esses intelectuais negros que a gente tem, agora são muitos aqui no Brasil, e cada vez mais a gente vê contribuições excelentes para o debate étnico-racial, a gente percebe o quanto a gente já desenvolveu em termos de reflexão sobre o racismo à brasileira. Tá? E eu costumo fazer um resumo pegando a abordagem de Silvio de Almeida, naquele livro O que é Racismo Estrutural, né? A abordagem do Adilson, naquele livro, Adilson Moreira, né? Naquele livro Racismo Recreativo, dentre outros que os antecederam. Né? A gente tem aqueles clássicos como Abdias de Nascimento, Clóvis Moura, enfim, também a Leila Gonzalez, as mulheres que efetivamente contribuíram aí para o debate étnico-racial. Né? Então a gente tem inicialmente essas abordagens em torno do racismo, o racismo recreativo, o racismo simbólico, individual, institucional, estrutural, são tipos ideais. Né? A gente pode vê-los operando de maneira, inclusive, conjugada. A gente faz essa divisão, né? A gente cria esses tipos ideais para fins de organização da teoria no mundo da praxis, né? Então, a gente tem primeiro o racismo recreativo, pode passar para o próximo slide. E ele tem uma característica muito interessante, que é, de alguma forma, reificar, reforçar e disseminar determinados estereótipos, atribuições de qualidades negativas, de uma maneira supostamente tranquila, supostamente bem-humorada, né? Mas a forma como o racismo recreativo opera é de uma maneira extremamente eficaz e tem sido uma das vertentes mais evidentes, né, nessa questão, principalmente das mídias e redes sociais hoje. Né? Pode seguir. O racismo simbólico ele tem um caráter muito importante e vai refletir de uma maneira decisiva no que a gente vai chamar de representatividade, vai, de alguma forma, interferir nessa discussão que nós vamos fazer em relação ao perfilamento racial, e nós bem sabemos como o racismo simbólico opera. Né? A gente observa na nossa cultura televisiva,
na nossa literatura, a forma como o negro sempre foi tratado. Né? E isso é fundamental para a gente entender mais tarde como esse perfilamento racial e essa forma de atribuição, de construção de determinados estereótipos vai acontecer no plano do imaginário social, né, e também na psique desses profissionais da área de segurança pública. Tá? Então, o racismo simbólico tem essa característica também de perpetuar esses estereótipos negativos de uma maneira a consolidar no imaginário social essas construções simbólicas, mas que têm uma força enorme na forma como nós enxergamos o povo negro, né, os corpos negros, e como se e como nós de fato emitimos juízos de valor em relação às pessoas negras. Próximo slide. Nós temos, do ponto de vista do direito penal, as práticas de crimes contra a honra, o próprio crime de racismo, né, a lei antirracismo de 89, e ali a gente observa condutas atentatórias ao bem jurídico, protegido nessa lei antirracismo. E aí nós temos expressões do racismo individual. Né? Então, é uma conduta atribuível a uma determinada pessoa ou um grupo determinado de pessoas. Né? Então, nós, do direito penal, temos o costume de lidar com essas expressões do racismo individual quando elas se consolidam em condutas atentatórias à dignidade do negro, né? Bem como a outros direitos inerentes ao povo negro, preto e pardo. Né? Bom, seguindo, o racismo institucional tem uma ligação forte com esse tema do perfilamento racial, porque as instituições são, em última instância, representadas pelos seus membros. O contato da instituição com o cidadão se dá por meio de seus membros, servidores, né, profissionais da área. E, nesse sentido, eles esboçam, eles acabam por transmitir esse pensamento pungente dentro da instituição. Eles são frutos de um treinamento, de uma academia de polícia, de um centro de formação de profissionais da área específica, cuja lógica segue esse caráter de seletividade penal, bem como uma construção de um estereótipo extremamente condizente com essa violência contra o povo negro. Então, o caso do George Floyd, no Black Lives Matter, né, em 2020, não é isso? 2020, ele explicita muito bem essa noção da instituição agindo em detrimento do cidadão negro. Tá? Próximo slide. Bom, essa foto eu sempre gosto de colocar porque é uma foto emblemática dos desembargadores do Tribunal de Justiça de São Paulo, e essa foto ela fala por si só. Né? Nós observamos aí todos os desembargadores e desembargadoras são pessoas brancas, né? A gente consegue identificar 1, 2, 3, 4 mulheres nesse universo hegemonicamente masculino, e essa é a composição do Tribunal de Justiça de São Paulo, mas que se repete em diversos outros tribunais no país inteiro. E essa é a lógica. Nós estamos falando de pessoas brancas que, em grande medida, ocupam esses postos de comando, né? Ocupam essas posições de decisão, né? E que, em grande medida, acabam por
serem responsáveis por essa perpetuação sobre a questão do negro e o sistema penal, né? Então, o racismo estrutural, embora ele tenha sido objeto de ataque pela extrema-direita, né, para dizer que não há racismo estrutural, e as estatísticas não nos deixam sem comprovação, em todos os âmbitos, seja na área da educação, na área do trabalho, da saúde, na ocupação de cargos de expressão na vida pública, a gente tem esse racismo estrutural presente, né? Bom, pode seguir. Nesse ponto, a gente começa a discutir um pouco do que a gente chama de perfilamento racial. Ele não é uma exclusividade dos nossos profissionais da área de segurança pública, porque, veja bem, isso é compartilhado no pano de fundo cultural, e não existe só o perfilamento racial, também se atribui a outras questões relacionadas à nacionalidade, a pessoas trajando vestes religiosas e professando a fé em religiões afrodescendentes, enfim. A gente tem outros desdobramentos em relação ao chamado perfilamento racial. Mas, especificamente para a nossa abordagem aqui, vai ser interessante a gente observar em que medida esse tipo de racismo, nas suas mais variadas vertentes, vai eclodir na forma como esse mecanismo de seleção, que é o perfilamento racial, acontece na nossa realidade brasileira. Então, aqui a gente tem uma imagem de duas pessoas correndo, um pode ser interpretado como alguém atrasado, que está atrasado, um atleta fazendo atividade física, enquanto o outro pode ser confundido com um ladrão, né? E é interessante esse mecanismo da estratégia punitivista, que é o perfilamento racial, ele tem dois lados muito interessantes. Um que diz respeito àqueles que efetivamente fazem abordagem policial e o lado do cidadão, né? A partir daí, como ele age em sociedade diante de situações que já são folcloricamente, historicamente já colocadas, né? E aí eu gosto de utilizar alguns filmes como alegoria para a gente compreender, e vocês vão entender muito bem o porquê lembrar desses filmes como alegoria, para a gente entender como que acontece essa dinâmica. O primeiro deles, que me ocorreu agora quando eu lia o material para a palestra, é um filme Casablanca, né, o clássico. Casablanca, para muitos considerado aí o melhor filme de todos os tempos, aí outros falam que não é Casablanca, enfim, mas ele é sempre lembrado como um dos melhores filmes da história do cinema estadunidense, né? É claro que sempre a linguagem cinematográfica americana ela ganha essa projeção maior. Mas o Casablanca tem um final interessante quando o Humphrey Bogart, o personagem dele com o inspetor, né? O inspetor vira e fala: olha, aqui nasce uma grande amizade. Ele fala: prendam os suspeitos de sempre. Ou seja, prende alguém, suspeitos de sempre. Então, imaginem isso no contexto de Casablanca, Marrocos, né? Eles têm lá os suspeitos de sempre deles, ou seja, aquele estereótipo condizente com as pessoas que sofrem a abordagem policial com maior frequência, né? Outro filme que me chama a atenção
é o filme do Emmett Till. Till, A Busca por Justiça. É um filme forte, né? Falando sobre a história do Emmett Till. E a história, basicamente, é de um rapaz, uma criança, um pré-adolescente norte-americano, que vai visitar os parentes no estado do sul norte-americano. E a mãe tem uma preocupação enorme com isso. E é curioso, essa parte do filme me chamou muita atenção, porque a mãe tenta colocar para o filho o risco que ele corre. E ele parece não entender o tamanho disso. Ela diz, olha, cuidado, e ela tenta de qualquer forma que ele não vá. Ele foi um menino criado em Chicago, mais livre, e ele está indo lá para a região do interior, no sul do país, com toda aquela cultura pesada do ponto de vista do racismo que ela sempre teve, né? E aí acontece o que aconteceu. Ele é morto, e é morto de uma maneira covarde, brutal, por conta de algo banal, e a mãe resolve fazer o velório dele com um caixão aberto, né? Mas me chamou muito a atenção esse aspecto. A mãe tenta dizer para o filho o que significa ser negro dentro daquele contexto e o risco que ele corre. Vejam se isso não é algo muito parecido com o que as mães hoje ainda fazem em relação aos seus filhos, né, negros, e que principalmente aqueles que moram em bairros periféricos e favelas. Vejam se não é isso que a mãe faz. A preocupação tanto da mãe quanto do pai. Não é isso? Uma outra alegoria interessante é de um curta que foi premiado em 2020, chamado Dois Estranhos. Um rapaz que teve um encontro amoroso com uma garota e ele sai do prédio dela, numa região nobre de Nova York, acho que é isso. E quando ele desce, ele é abordado por um policial e acaba morrendo em razão dessa abordagem mais brutal, né? Essa abordagem extremamente preconceituosa. Ele vem a morrer. Então aí começa um ciclo de repetição. Ele acorda novamente, ele está no apartamento dessa garota e ele vai descer para ir embora. Mas ele já sabe que morreu no evento anterior. Ele tenta uma outra forma de abordagem policial, morre novamente. E isso vai se repetindo ao longo do curta. Né? Dá a impressão de que, olha, seja lá qual for a forma como ele vai agir, o estereótipo vai prevalecer e ele corre risco do mesmo jeito. Né? Uma outra alegoria interessante seria de um episódio daquela série Black Mirror, chamado Men Against Fire. Conta a história de um soldado, não é isso? Que está dentro de um contexto de guerra, em que a tecnologia utilizada é a de um capacete, e nesse capacete o soldado enxerga os seus alvos de uma outra forma, que não é a de um ser humano. Ele enxerga baratas, né? Como se fossem baratas. Então, isso o desumaniza e torna mais fácil a função de matar, né? De exterminar aquele que nos assombra, aquele que é diferente, aquele que nos incomoda, aquele que é marginalizado. Né? Então, esse também me chama a atenção. Acho que é de 2016 esse episódio. Né? Então, vejam, quando nós efetivamente falamos de perfilamento racial, a gente está falando de algo muito interessante do ponto de vista do profissional da área de segurança pública, que eles chamam de tirocínio, que é uma espécie de exercício preliminar
que acaba sendo indispensável para eles ao desempenho da profissão de policial. É o time, a sensibilidade para discernir a situação da forma que eles acham correta. É um feeling, né? E, a partir daí, eles desenvolvem um padrão de indivíduo suspeito. E esse padrão de indivíduo suspeito leva em conta a cor, leva em conta o local de abordagem, né? E, em última instância, isso não só vai ser decisivo no momento da abordagem, como também da confecção dos documentos decorrentes dessa abordagem, como boletim de ocorrência policial, né? Dentre outros, o próprio depoimento dele na oitiva policial, enfim. É interessante como aquilo que a gente tem chamado de presunção de idoneidade do agente policial, do servidor público, né, acaba, de alguma forma, acobertando esses detalhes da abordagem que esse policial fez. Né? Então, quando a gente fala que o racismo aqui é um emaranhado de sutilezas, né, as sutilezas aparecem já aqui quando a gente está falando de um sujeito que nem sempre vai deixar claro quais foram as referências que ele utilizou para efetivar determinada abordagem. Isso não aparece com clareza. E quando aparece, nem sempre é levado em conta para fins de anulação dessas provas. Né? Então, vejam, a seletividade penal, que o Zaffaroni tanto fala, dentre outros teóricos, né, ela começa na abordagem policial, embora ela já tenha começado antes, quando da propositura das leis penais, né, quando da formação dos tipos penais, da tipologia dos crimes, mas ela vai se desdobrar também na abordagem policial, e depois no futuro inquérito e uma ação penal decorrente desse inquérito policial. Né? O perfilamento racial nesse aspecto aparece como esse mecanismo, como essa estratégia do sistema punitivista. Então, aqui a gente aborda, do ponto de vista teórico, o perfilamento racial como uma prática, mas é preciso reconhecer que é, antes de mais nada, uma estratégia do sistema punitivista. A gente está falando de uma estratégia que, em última instância, viabiliza essa lógica do encarceramento, essa lógica da cultura do encarceramento em massa, né, de que fala também Michelle Alexander, a Juliana Borges, né? É disso que a gente está falando quando a gente fala de uma estratégia do sistema punitivista que leva, o que atende a uma lógica do encarceramento. Né? Tem uma passagem interessante do Malatesta. O Malatesta é aquele, o Nicola Malatesta, né, do processo penal. O autor mais antigo não é alguns confundem com o Érico, né? O Érico Malatesta, que é o anarquista, né? Italiano, não, o nosso aqui é o Nicola Malatesta. E o Malatesta tem uma passagem no livro dele que eu acho que vale a pena mencionar e que é muito atual do ponto de vista dessa cultura dos suspeitos que a gente cria. Ele diz o seguinte: a arte de perceber a índole moral do homem através do seu exterior e investigar-lhe as disposições ocultas, oferece um largo campo aos enganos dos saltimbancos e tem sido também um severo assunto de meditações para os sábios. E, na verdade, se a fisionomia em geral e a cranioscopia em especial tivessem atingido um rigor científico, capaz de autorizar conclusões infalíveis
dos dados que elas oferecem, seria um grande passo para a humanidade. Não se trataria apenas de uma grande conquista do ponto de vista da ciência, seria também uma grande conquista do ponto de vista da vida. Não poderia o malvado esconder sempre, impenetrável e seguramente, sua intenção. Poderia o bom precaver-se contra a maldade latente, pelo que fosse revelado pelos dados perceptíveis aos olhos de todo homem. E a arte de bem governar, consistente na polícia preventiva, teria encontrado, assim, uma orientação segura e eficaz. A teoria das provas encontraria, então, também ela, o meio seguro de ler no espírito dos indivíduos submetidos a julgamento suas paixões e suas propensões. O espírito perverso já não poderia ter, em conclusão, a velhaca e insidiosa segurança de quem se sente bem nas encolhas. Então, vejam, o Malatesta ele consegue colocar muito bem a fragilidade desse tipo de investigação baseada num arquétipo de suspeito, né? Então, a gente observa desde o Malatesta que isso é extremamente complexo e traz uma série de inconvenientes. Tá? Pode seguir o próximo slide. Vejam, aí tem uma foto lendária, hoje já é lendária, né, que ganhou o prêmio ESSO de reportagem, é o maior prêmio do jornalismo brasileiro, né? E essa foto ganhou, em 83, esse prêmio em razão do quão pitoresca é essa situação. Né? Então, nós temos aí uma foto que poderia muito bem, se não fosse o uniforme do policial, nós poderíamos colocá-la ainda no período da escravidão. Né? Então, nós temos os suspeitos, os abordados, né, estão com uma corda no pescoço, de forma assemelhada ao que acontecia no período da escravidão. Né? É a partir daí que a gente começa a ver como nós temos tratamentos diferenciados em se tratando de abordagem policial. Pode colocar o próximo slide. Essa charge, eu acho essa charge muito interessante porque ela coloca esse contraponto que já é de conhecimento de todos, né, em se tratando de uma conduta do policial quando se encontra em bairros nobres e a conduta desse mesmo policial quando está em bairros periféricos, em aglomerados e favelas. Tá? Mas tão interessante quanto a charge foi identificar o discurso do próprio comandante da polícia, da Rotan, falando sobre esse procedimento, essas duas formas de agir que são diferentes em relação à abordagem policial. Pode colocar o próximo slide. Vejam só, o que diz o comandante da Rotan, né, numa entrevista concedida ao UOL. Ele fala sobre a atuação dos PMs na região nobre e na periferia de São Paulo, e que teria diferentes formas de abordar e de falar com os moradores. Então, ele diz o seguinte: é uma outra realidade, são pessoas diferentes que transitam por lá. A forma dele abordar tem de ser diferente. Se ele, policial, for abordar uma pessoa na periferia, da mesma forma que ele for abordar uma pessoa aqui nos Jardins, região nobre de São Paulo, ele vai ter dificuldade, ele não vai ser respeitado. E aí o PM continua. Da mesma forma, se eu coloco um policial da periferia para lidar,
falar com a mesma forma, com a mesma linguagem que uma pessoa da periferia fala aqui nos Jardins, ele pode estar sendo grosseiro com uma pessoa dos Jardins que está ali andando, complementou. O policial tem que se adaptar àquele meio que ele está naquele momento. Então, vejam, é um discurso de um profissional da área de segurança pública, do alto comando, que explicita muito bem a mentalidade da instituição, né? E não só a mentalidade, né? É um protocolo de ação por parte dos profissionais da área de segurança pública. E isso é extremamente absurdo, revoltante e, ao mesmo tempo, assustador. A gente vê um profissional da área falando nesses termos. Ou seja, há tratamentos diferenciados, isso é reconhecido até pelo próprio profissional da área da segurança pública. Tá? Pode colocar o próximo slide. Bom, e aí nós temos os desafios decorrentes do perfilamento racial. Porque se a gente reconhece que a ideia de fundada suspeita, que é aquela ideia que justifica a busca pessoal, o processo penal explicita isso no seu artigo 240, né, Código Penal, falando em fundada suspeita. Então, vejam, se do ponto de vista dos dados empíricos, a gente já observa, constata a existência de disparidades nessas abordagens policiais, tá? E isso, de alguma forma, é explicitado nessas justificativas que são vagas, que são imprecisas, né? Então, a gente tem descrição de suspeito compatível, uma área que é a área notoriamente conhecida como área de criminalidade, proximidade de um crime, atitude suspeita, são esses argumentos que justificam, em última instância, a abordagem tendo como pano de fundo o preconceito racial. Tá? Próximo slide. Bom, então, observem que, diante do perfilamento racial, nós tivemos uma oportunidade interessantíssima na justiça brasileira de corroborar essa tese em um caso concreto, agora mais recentemente. Tá? Então, nós tivemos o caso de um indivíduo de cor negra que foi abordado pela polícia e preso, e ele foi condenado por tráfico de drogas e ele portava 1,5 grama de cocaína, 1,53 gramas de cocaína. Ele conversava com alguém que se encontrava dentro do carro, quando abordado, o carro foi embora e ele foi abordado e preso. E ele tinha essa quantidade de droga com ele, 1,5 grama. Tá? Inicialmente, ele foi condenado a 7 anos e meio, né, de pena pela justiça de primeira instância. E depois essa condenação foi diminuída para 2 anos, mas os julgadores mantiveram a condenação pelo tráfico de drogas, não reconheceram também um princípio da insignificância, e um dos ministros reconheceu a tese do perfilamento racial, a defensoria recorreu, e esse caso foi parar no STF, no ano passado. Né? E
vejam que nos depoimentos que constam no inquérito, os agentes de segurança declararam da seguinte forma, abre aspas, ao longe um indivíduo de cor negra que estava em cena típica de tráfico de drogas, uma vez que ele estava em pé, junto ao meio-fio da via pública, e um veículo estava parado junto a ele, como se estivesse vendendo algo. Então, vejam, esse homem não tinha um histórico criminal, não tinha antecedentes criminais. Ele afirmou que era um usuário de drogas, mas, ainda assim, ele foi condenado por tráfico, denunciado por tráfico, condenado por tráfico a 7 anos, 11 meses e 8 dias, com base exclusivamente no relato dos policiais. Tá? Então, lá no STJ, o ministro Sebastião Reis foi voto vencido, e, após a Defensoria Pública recorrer, foi ao STF. No STF, nós tivemos, no ano passado, 3 votos adotando, né, sinalizando o perfilamento racial nesse caso. Foi do Edson Fachin, foi do Luiz Fux e do Luiz Barroso, mas houve... o julgamento foi suspenso e agora em abril, eles voltaram a decidir sobre esse caso, né? E aí, vejam, não é que a tese do perfilamento racial tenha sido rechaçada. Em relação a esse caso concreto, ela não foi adotada, mas os ministros reafirmaram a validade da tese do perfilamento racial, bem como seus desdobramentos, tá? Que são a anulação das provas decorrentes do perfilamento racial. Então, no caso concreto, por maioria dos votos, foi mantida a condenação. Né? Prevaleceu o entendimento de que essa revista pessoal não foi motivada por filtragem racial, mas porque tinha lá um suspeito em um local conhecido como área de tráfico de drogas. Então, o voto do Fachin, o voto do Luiz Fux e do Barroso foram votos minoritários. Né? Prevaleceu a condenação, mas os ministros deixaram muito claro que a tese do perfilamento racial é válida, já foi reconhecida em outros casos, mas em relação a esse especificamente, não se adotou essa tese, tá? O que me pareceu um equívoco muito grande. Tá? A gente está... Vejam, nesse sentido, quando se trata de perfilamento racial, nós temos uma discussão muito interessante em relação à questão da segurança pública e a visão que nós, do direito penal mais garantista, né, observamos essa tese do perfilamento. Né? Então, a gente tem um fenômeno muito recente, mais pungente, de apropriação da pauta da segurança pública pela extrema-direita. Argumentos como, isso é um mimimi, estão querendo dividir nossa sociedade, não existe racismo estrutural, são argumentos recorrentes, tá? E argumentos que, em grande medida, esvaziam o debate sincero e honesto sobre essas questões, e que efetivamente deixam a qualidade do debate a desejar e a luta antirracista vai sendo adiada. Né? Inclusive, a própria legislação, do ponto de vista a legislação penal, ela, em grande medida, contribuiu para essa cultura, esse encarceramento em massa, em especial a lei antidrogas, que, por ironia,
foi assinada no segundo mandato do Lula, né? Mas ela atende bem essa política de encarceramento em massa. Vejam, então nós temos algumas proposições aqui em relação e aí eu vou tentar ser mais rápido para fechar a minha contribuição, tá? Eu elenquei algumas questões a serem colocadas. Em primeiro, aí, o letramento racial. Né? Isso é fundamental em se tratando de uma cultura de resistência do povo negro. Né? Desculpa, alguém... Não, né? Bom, e quando a gente está falando de letramento racial, a gente está falando de debates como esse, né? De compreensão do lugar do negro em nossa sociedade e da compreensão do que nós chamamos de racismo estrutural. Tá? Na segunda-feira, foi nessa segunda-feira agora, foi ontem, eu vi um episódio de um influencer negro e bolsonarista, né? Se diz bolsonarista, e é um influencer chamado Ryan Santos. E ele fez um vídeo dizendo que está com medo da extrema-direita. Ele mora na Europa. E ele estava dizendo o seguinte, dentre algumas coisas que eu achei curiosa do discurso dele, e que reforçam essa coisa do letramento racial, ele diz o seguinte: eu precisei fazer muitos milhões, eu precisei viajar o mundo, comprar relógio caro, para, tipo, me impor, mostrar quem eu sou. E aí ele dizia que era bolsonarista, que as pessoas o reconhecem como uma pessoa de direita, mas que ele observa, né, ele mora desde o início dos anos 2000 na Europa, e ele observou um crescimento enorme da extrema-direita, que ele chamou de extrema-direita, que ele chamou de uma certa intolerância em relação ao negro, né? E as declarações dele são muito interessantes. Ele fala: eu vejo muitos paralelos de perseguição e eu estou no polo passivo dessa guerra. Eu não traria minha filha hoje para a Europa, eu prefiro que ela more nos Estados Unidos. E ele termina o vídeo dizendo que não é legal ser negro mais na Europa. Então, vejam, é alguém que diz ser apoiador do bolsonarismo, né, que a gente identifica como extrema-direita, principalmente em relação a essas posições identitárias, né, mas ele se diz bolsonarista e, ao mesmo tempo, traz essa preocupação como alguém negro. Então, me parece que o despertar desse homem negro, né, passa fundamentalmente pela experiência pessoal, ainda que tenha sido um sujeito que venceu dentro de discurso da meritocracia. Né? Então, todos aqueles personagens que a gente já viu na literatura e no cinema, que tentaram ascender socialmente, né? O Gatsby, no conto do Scott Fitzgerald, o talentoso Ripley, o recente filme, o Saltburn, né, que o sujeito também tenta conviver ali na elite, todos eles, em última instância, se deparam, né, com a ideia de que você pode ter todo o dinheiro do mundo, mas jamais será um deles. Isso é extremamente problemático quando a gente fala das pessoas negras. Então, a ideia do letramento racial é algo fundamental quando a gente está diante de situações que acontecem na prática, como o perfilamento racial. O outro ponto importante é a representatividade negra nas instituições, contra aquele racismo simbólico que a gente citou anteriormente, essa ideia de nós termos mais negros nas instituições e em posições de comando, de decisão, né? Mudanças legislacionais,
E aí eu me referia à lei antidrogas e aquele caráter punitivista que ela sempre trouxe com ela. Tá? Uma mudança do programa de treinamento da academia, na formação de praças e oficiais, a melhoria no atendimento das ouvidorias de polícia, uma atuação mais responsável, uma atuação mais criteriosa, mais rigorosa na punição de policiais que abusam da autoridade, né? Junto com isso, a ampliação da rede de cidadania, a gente está falando numa perspectiva mais macro, né? Essa rede de cidadania, e uma ruptura com um pacto de mediocridade educacional. Essa é a ideia de garantir a educação pública e gratuita e de qualidade, né, ao povo negro. E aí eu deixei um último ponto para a nossa reflexão, que é um ponto fulcral quando a gente está falando de tecnologia, que são as câmeras corporais. Então, todo aluno do direito, todo professor de direito penal pede aos alunos que leiam Michel Foucault, né? A gente nunca abre mão do vigiar e punir para entender como a figura do panóptico funciona do ponto de vista da nossa sociedade, não é isso? Mas a gente está falando de algo agora em nosso favor, né? Do povo negro. Então, a gente está falando de câmeras corporais que, em última instância, poderiam mitigar, diminuir essas posturas de abuso de autoridade, e que, em última instância, já fazem parte de uma cartilha de postura do negro que é recorrente. Né? Hoje nós não saímos de casa sem um celular com bateria funcionando. Qualquer situação, a nossa arma é o celular, de sacar do bolso e abrir a câmera para nos proteger de um eventual abuso. Né? E conjugado a esse comportamento, esse protocolo que é assumido pelo cidadão, os profissionais da área de segurança pública também deveriam fazê-lo. Né? E isso, inclusive, protegeria os bons policiais, daqueles que efetivamente trazem vergonha à corporação, né? E cometem crimes e abusos de toda a ordem. Né? Então, a discussão que se coloca é exatamente em relação a esse atraso que nós ainda apresentamos na figura dessa tecnologia que poderia já estar amplamente abraçada, mas que ainda encontra resistência em várias corporações, né? Ainda encontra resistência na cultura policial. Tá? Bom, eram essas as minhas considerações sobre o tema, e eu estou aberto aí para debates com vocês. Espero ter contribuído um pouco para essa discussão que faz parte aí do amplo aspecto de pesquisa do grupo Vulnerabilidades aí da Universidade Federal Fluminense. Muito obrigado, viu, gente? Uma boa noite. Muito obrigado, professor. Um ótimo palestra, uma ótima exposição sobre o assunto. Agora vamos estar abrindo para os alunos e participantes, né? Se quiserem fazer um comentário, perguntas para você. Lembrando que, caso alguém seja tímido, pode mandar aqui para as mensagens que eu leio, mas se não, fica até mais orgânico, eu acredito vocês fazerem a pergunta da forma que vocês se sentirem mais livres, né? João, eu só queria, Roberto, obrigada, eu só queria ver se a Graciela quer fazer algum comentário específico antes da gente passar para o pessoal também se manifestar. Perfeito. Boa noite, pessoal, a todos e todas. Então, eu gostaria de fazer uma abordagem mais no final, depois que o pessoal fazer as perguntas, porque eu vou ser um pouco mais extensiva.
Prometo que não vou me prolongar muito, mas não tem como falar sobre perfilamento racial. Eu vou abordar, inclusive, sobre o reconhecimento de pessoas de uma maneira rápida. Não dá para fazer isso de uma maneira rápida, mas vou tentar ser o mais sucinta possível. Então, quem estiver à vontade, pode falar agora. Bom, pode fazer a pergunta aí? Vou ficar de olho no chat, caso alguém queira mandar. Isabela tinha levantado a mão, não foi, Isabela? Acho que a primeira foi a Júlia. Ah, não vi, peraí, deixa eu ver aqui. A Júlia foi sem querer, e a Isabela? Isabela com 2 L's, eu estou procurando aqui, não estou vendo as mãos levantadas. Não precisa ficar com vergonha não, pessoal. Que essa é a hora de fazer pergunta e tirar dúvida, né? Eu fiquei pensando muito aqui, né, e anotando, porque eu sempre penso na responsabilidade do Estado, né? E aí, principalmente quando você traz esse racismo aqui institucional, quando você traz essa fala aqui de a abordagem tem que ser diferente em um bairro, em outro, né? Então, eu penso tanto na responsabilidade do Estado quanto nos próprios princípios da administração pública, né? Onde é que fica o princípio da impessoalidade quando você se dá o direito de fazer uma declaração dessa, né? De que tem de ser uma abordagem diferente. Só para lembrar aqui, porque eu fico falando com meus alunos, o pessoal gosta muito de penal, processo penal, falo, não adianta nada vocês gostarem disso e não gostarem de direito administrativo, não, senão vocês não vão saber lidar com o agente público lá, com o policial, né? Não pensei muito nisso aqui. Bom, eu queria destacar um pouquinho, até que aí depois eu passo um pouquinho a palavra para o Humberto. Acho que a atualidade do tema se mostra bem claro, né? A gente teve aí um evento no Rio de Janeiro, que 4 garotos na Zona Sul, acho que 3 eram negros e 1 era branco, e que os 3 foram abordados de forma absolutamente truculenta, e o único que era brasileiro, que era o branco, estava até tentando intermediar ali, mas teve um tratamento completamente diferente dos 3 ou 4 que eram acho que alguns africanos, né? Eu estou aqui generalizando, mas é porque eu não tenho informação dos países, então sei que eles, inclusive, recomendaram isso, não fica andando por aí, não, vocês vão ser confundidos. Aí vocês ficam assim, não tem nem como, a gente não consegue nem reagir, que a gente acaba sendo cômico ouvir um negócio desse, como assim? A gente ainda tem que ouvir um negócio desse. Então, é justamente essa identidade, essa subsunção à ideia de que quem está fazendo crime, quem está cometendo, é normalmente negro, e fica essa vinculação. Então, não tem mais espaço no mundo atual a gente ter esse tipo de treinamento. E num lugar aí hipotético, tá, Humberto? Não onde eu e a Vanessa trabalhamos, mas teve um professor que autorizou uma ação extensionista que é direito militar e direitos humanos. Aí eu fico pensando assim, mas qual estratificação que pode ser ensinada? Como é que eu consigo colocar junto se não for para dizer que lá no militar não tem uma acepção dos direitos humanos? Então eu fico nas minhas dúvidas. Então, mas basicamente mostra aí a atualidade, a precisão e a necessidade de sempre discutir, né? Em que medida que a gente vai ter capacidade de alterar isso lá nas forças militares. Né? E isso, mais atual ainda, só para finalizar, está se rediscutindo agora as polícias. Em vez de se unificar de vez as polícias, acabar com o militarismo na polícia, a gente vai ter mais polícia agora. Não sei onde a gente vai parar, porque a esquerda também me dá um trabalho muito grande em discutir
questões de criminalização. Então, eu não sei onde é que a gente vai parar, mas, enfim, passar a bola aí. Bom, as considerações do professor Leonardo da Vanessa são extremamente importantes. E olha, para acrescentar o que vocês abordaram bem, é curioso que esse tirocínio que a gente fala, esse feeling, né, ele só funciona para o povo negro. Não tem um feeling para observar aquele parlamentar que teve enriquecimento ilícito para investigar. Esse feeling não funciona nessas horas. Esse feeling não funciona para esses crimes de colarinho branco, né? Essas abordagens mais revoltantes, essas abordagens mais violentas, não fazem parte desse cenário quando a gente fala de crimes de colarinho branco, crimes praticados por pessoas que nos representam, né? Então é curioso que essa hora o feeling, o tirocínio, ele não acontece. Então, essas pessoas elas passam ilesas, incólumes, elas não são abordadas, elas não são incomodadas, elas não são investigadas, elas não são objetos de curiosidade, de suspeita por parte desses profissionais da área de segurança pública, né? É algo muito curioso, como a gente, nesse sentido, esse treinamento, né, esse tirocínio, ele só tem um viés, né, ele é extremamente enviesado. E isso cria, do ponto de vista da cultura negra, né, uma espécie de resistência, e muito justificável, muito legítima, né, porque nós sabemos o que efetivamente acontece quando a gente se depara com esses profissionais da área de segurança pública, né, e também do nosso poder judiciário, da forma como nós somos tratados nos processos penais, né, a abordagem ela é completamente diferente. Então, para além das abordagens policiais, essa ideia de desconstrução e, ao mesmo tempo, de identificação desses preconceitos, dessas posturas discriminatórias, isso me parece fundamental, para além das abordagens policiais, né, mas incluindo os julgamentos, incluindo a forma como os processos são conduzidos, as audiências, né, isso, ou seja, essa ideia do perfil racial, ela vai se estendendo, se prolongando ao longo do processo e atinge lá a execução penal também, vai seguindo, né? Então, seus tentáculos vão muito além da abordagem policial, né? Professor, a Luana gostaria de fazer a pergunta? Pode fazer, Luana. Se quiser mandar para o chat ou fazer por... Não, eu falo por aqui mesmo. Eu só queria parabenizar, né, pela apresentação e também perguntar sobre se você visualiza alguma solução para essa questão. Porque você comentou sobre o letramento racial, mas ao mesmo tempo nem todos estão dispostos a aprender. E a gente vê que a polícia, principalmente a polícia militar, ela está num extremo combate à favela. Então, está num extremo combate a pessoas negras, que o próprio governo, né, mantém isso. Nosso último governador que comentava sobre atirar na cabecinha, né? Então, vai se mantendo isso continuamente. Vamos colocando essas pessoas no poder, por incrível que pareça. Então, parece que não tem solução. Por exemplo, está tendo o começo de colocar câmeras, né, nos policiais, mas, ao mesmo tempo, ainda não está muito definido isso. E também, mesmo quando a gente tem intensivos protestos, como a gente teve com o George Floyd, continuam ocorrendo esses casos, sabe? Parece que não muda, que não acaba. Então, eu queria saber se você visualiza alguma solução.
Olha, Luana, sua pergunta é uma pergunta que aperta, né? Porque, veja bem, as esperanças a gente não pode perder, a luta não pode terminar. Isso faz parte da nossa história, do nosso cotidiano como negro, né? E também pelas pessoas brancas que reconhecem essa questão do racismo estrutural e dos seus tentáculos aí nos aspectos da vida social brasileira, né? Veja bem, quando a gente debate esse tipo de tema, de qualquer forma vai ter um desconforto enorme, tá? Desconforto da nossa parte, enquanto negro, porque a gente rememora coisas que fazem parte da nossa história, né? E, ao mesmo tempo, traz à tona chagas, feridas abertas, que são abertas todos os dias, porque a gente vê isso cotidianamente. Vocês explicitaram bem casos que continuam pululando e acontecendo todos os dias. E isso nos afronta diretamente, né? E então nós temos de um lado esse desconforto, de outro o combustível, o incentivo para a gente continuar lutando todos os dias, né? E se revoltando. O que a gente não pode deixar acontecer é a banalização, né, do mal, é a naturalização desses eventos. E é isso que um discurso como esse do mimimi, de que não, quando a extrema-direita vem e diz que vocês estão reclamando, vocês estão chorando, param com choro, isso tudo é perverso, mas ao mesmo tempo nos dá o combustível que a gente precisa para continuar lutando, né? Então, aquelas medidas ou proposições que eu elenquei não são coisas de curto prazo, a curto prazo, né? Então, vejam, vocês que são profissionais, que são acadêmicos de direito, que estão em formação, eu digo a esperança é a geração de vocês. A minha geração perdeu, a geração dos meus professores também, nós falhamos, né? Então, a geração de vocês é a esperança de mudança. E mudança se dá com luta, né? E luta no nosso cotidiano, no nosso microcosmos, né? É isso que eu disse, a gente não perder essa capacidade de revolta. A gente, é isso, eu não saio de casa, por exemplo, sem o meu celular com bateria. Por quê? Porque ele pode ser fundamental na proteção do direito do outro, num direito, né, meu, né, um abuso que esteja acontecendo em meu detrimento de terceiros, enfim. É a nossa ferramenta, é a nossa arma, né? E quando a gente observa câmeras de toda a ordem, essas GoPros que estão em todo lugar, é o motoqueiro, é o sujeito que dirige Uber de madrugada, que mostra tudo, enfim, por que elas não podem estar nos corpos dos policiais? Por que nós não conseguimos ainda implementar isso de forma efetiva? Por que nós não propusemos uma lei que tornasse isso obrigatório o mais rápido possível, né? Por quê? Até quando a gente vai aceitar esse genocídio do povo negro que acontece todos os dias debaixo dos nossos olhos, né, do nosso nariz? Então, veja bem, a gente tem pautas para lutar, né? Isso inclui não só o movimento negro, mas aqueles profissionais que estão se formando nessa cultura antirracista, né? A diferença desses profissionais acadêmicos de hoje em relação à minha geração, né, é que vocês estão tendo a oportunidade de ter esse tipo de debate aqui agora, um debate que não existiu na minha época, né? Então, eram pouquíssimos autores, eu os conhecia por conta da sociologia. No direito, eu não vi isso em momento algum na minha formação, tá?
Então, nas ciências sociais, a gente via ainda assim muito pouco. A sociologia brasileira não entra como uma disciplina obrigatória no curso de ciências sociais. Aqui também no FMG foi assim, eu não tive essa disciplina como obrigatória, e mesmo quando havia discussão, a disciplina de sociologia brasileira como optativa, não incluíam os autores negros, tá? Então, muitos deles eu só vinha conhecer depois, tá? E muito depois, na minha formação. E no direito isso não foi abordado. Então, quando eu vejo o pessoal falando de direito antidiscriminatório, né, essas obras punjantes aí que o Adilson tem escrito, isso me traz um frescor maior de ideias, me traz um alento, tá? Então é isso, Luana, mas é uma pergunta difícil, uma pergunta que nos deixa, de alguma forma, angustiado, né? Sim, valeu, Humberto. Obrigado. Pode fazer essa pergunta, Lucas. Opa, ele mandou aqui, eu vou ler para o senhor professor. Minha pergunta é, na opinião de vocês, o que é mais preocupante, a visão que nega a existência do racismo? Aí, botei parênteses, já li um texto de um negro de direita dizendo que, apesar das mortes de pessoas negras por policiais, nem todas foram por causa de racismo. Ou aquela visão que defende uma suposta democracia racial, que defende que somos o povo da mistura, mestiçagem. E o que a extrema-direita tem a oferecer para atrair alguém que faz parte de minorias oprimidas, como os negros? É isso. Terminou a pergunta. Olha, cada uma dessas perguntas, né, traz aí uma palestra, né, para cada uma delas. Mas a pergunta é de quem? Quem foi que fez a pergunta, João? Do Lucas. Do Lucas, né? Falei o nome dele. A pergunta, sim. Olha, eu acho que ele descreveu muito bem o cenário em que a gente se encontra nesse debate étnico-racial. A gente está falando num período de luta de narrativas, né? A gente está, quando está falando de luta antirracista, a gente está encampando o discurso contra-hegemônico, porque nós temos isso muito bem consolidado, de que a nossa sociedade ela tem uma suposta democracia racial, né, de que, na verdade, o preconceito não é preconceito de cor, mas de classe, enfim, debates que são até clássicos na área das ciências sociais, né, mas que ainda têm um certo... são requentados, né, de quando em quando, e vêm com outras roupagens. Então, hoje nós temos teóricos a serviço desse tipo de vertente ideológica, né? Nós temos livros como do Ali Camel, né, Por uma Gota de Sangue, Demetrio Magnoli, é o pessoal que está na mídia, né? Ali Camel é um grande da Globo, né? Demetrio Magnoli ali está na Globo News, não é isso? Sempre atuando, enfim, nós temos os teóricos a serviço da extrema-direita, e a ideia é sempre essa, de que, olha, querem dividir o país, né, como se nós já não estivéssemos nessa situação, né, e aí vem todo um pacote contra direitos já adquiridos, né, contra políticas públicas voltadas para o povo periférico, enfim, a gente tem sempre essas lutas que são rememoradas, que são trazidas à tona e vejam, o nosso desafio é infindável, né? Isso aí, e de fato tem trincheiras aí de toda a ordem, né? No âmbito penal, o pessoal das ciências sociais, o pessoal da psicologia, enfim, a gente tem aí trincheiras as mais diversas e como nós nunca tivemos antes, né, de forma tão, eu diria, tão sofisticada,
né? Então, a gente está lutando contra um discurso muito poderoso, muito eficaz, muito perverso, né? E as redes sociais têm tido um papel enorme na divulgação, na disseminação dessas ideias, né, com um certo contorcionismo do ponto de vista científico, pseudo-teses, enfim, o trabalho é árduo, né? Seja no campo intelectual, seja no campo, na praxis jurídica, seja no debate nas redes, na construção de narrativas, enfim, é um trabalho árduo. Então é por isso que eu acredito no fôlego das gerações mais jovens, né? Até porque vocês acabam vindo num contexto muito diferente, né, daqueles que viveram, cresceram nos anos 70, 80, que ainda tem um trabalho enorme de desconstrução, né? Nós ainda reproduzimos muito desses discursos, não só racistas como machistas, homofóbicos, e eu também faço parte disso. Eu fui melhorando bastante ao longo do tempo e ainda me faltam, né, diversas melhorias, e eu atribuo muito a isso no contexto em que eu fui socializado, né, os anos 80, os anos 90. Então, eu acredito muito no fôlego das gerações mais novas. Bom, acredito que não tem mais nenhuma pergunta. Vou passar então a palavra para a senhorita Graziella fazer a colocação dela. Boa noite a todos e todas. Meu nome é Graciela Marques, sou advogada criminalista, graduada pela UF, e gostaria de dizer a todos que é um grande prazer estar aqui com vocês. Gostaria também de agradecer ao grupo de pesquisa Vulnerabilidades pelo convite e especialmente a professora doutora Vanessa Terrade. É com muito prazer mesmo, porque às 20h35 da noite de uma terça-feira, aqui tem quantas pessoas? 45 pessoas. 45 53 pessoas. para mim aqui. 53. E amanhã é feriadão em Volta Redonda, hein? Olha que maravilha. Então, a abordagem do Dr. Humberto, ela foi, assim, uma abordagem extremamente necessária e muito cirúrgica. Essa noite, para mim mesmo, foi de muito aprendizado, porque muito do que o senhor falou aqui, eu não tinha conhecimento. Então, muito obrigada, eu agradeço aqui em nome de todos pela sua presença, por você disponibilizar o seu tempo aqui para contribuir um pouco conosco essa noite. E o meu debate hoje, ele se dá em torno de uma pesquisa que eu fiz no meu trabalho de conclusão de curso, no qual eu tive como orientador o professor doutor aqui presente, Leonardo, e co-orientadora a professora Vanessa, doutora Vanessa Terrade. E a temática do meu TCC foi auto de reconhecimento de pessoa ou de objeto. A objetificação dos corpos negros pelos álbuns de fotografias das delegacias de polícia do Brasil. Um tema extenso, um tema extremamente complexo, muito complicado, foi muito difícil de escrever esse trabalho, mas ele, para mim, é um grande orgulho, porque essa temática racial, ainda mais na área penal, ela muito me chama a atenção. Porque, apesar da violência ser extremamente alta, pouco se fala. E ainda abordando essa temática numa área jurídica, as pessoas, eu espero que não tenha ninguém aqui pensando, meu Deus, esse tempo inteiro, esse povo falando de racismo, hora dessa, eu não aguento mais. Espero que vocês não estejam aqui querendo apenas ponto na matéria, querendo apenas hora extra. Mas se alguém veio aqui com esse intuito, eu espero de coração. E eu acredito que vocês vão sair daqui com outra visão de mundo. Acredito que nem todo mundo sabe de tudo. Então, acredito também que hoje vocês vão sair daqui com um pensamento melhor.
E indico para quem não tem conhecimento mínimo dessas temáticas hoje aqui abordadas, procurem conhecer. Ainda mais que eu fiquei sabendo aqui que a maioria das pessoas presentes são acadêmicas de direito. Então, a UF, para mim, foi essencial na minha formação. Essa formação crítica, essa visão crítica do sistema judiciário, de filosofia, essa visão crítica, filosófica também da nossa sociedade. Ela foi imperiosa e extremamente importante para mim, para a minha formação, e me formou hoje uma advogada completamente diferente do que se eu não tivesse nem contato com essas temáticas. Então, o meu trabalho, ele se deu em torno, principalmente, do reconhecimento de pessoas. O que é o reconhecimento de pessoas? Não sei se todo mundo aqui já está avançado nas matérias de direito penal e processual penal, só que eu vou explicar um pouco. O reconhecimento de pessoas, de maneira mais básica e dinâmica, para explicar para vocês, ele é um procedimento que ocorre na delegacia. Por exemplo, uma pessoa, ela foi vítima de um crime. Então, ela se dirige até a delegacia e informa aos policiais, a autoridade policial presente, que ela foi vítima, e lá ela vai escrever o que ocorreu e eles vão perguntar a essa suposta vítima se ela possui condições de descrever e reconhecer o suposto infrator do crime. E nesse momento, quando ela diz que ela possui condições de reconhecer esse suposto infrator do crime, o que ocorre? Eles vão fazer o reconhecimento de pessoas. No caso, ela vai tentar reconhecer o suspeito. E esse reconhecimento, ele pode ocorrer de maneira presencial e de maneira fotográfica, que é o álbum de fotografias, que ele existe fisicamente ou virtualmente. Então, por exemplo, o que ocorre? Para fazer todo esse procedimento, apesar que existe apenas um artigo, que é o artigo 226 do Código de Processo Penal, ele ser ínfimo, existem muitos estudos, inclusive do CNJ, orientando como deve ser realizado esse procedimento de reconhecimento de pessoas. Mas a questão é que esse procedimento, apesar de ter apenas poucos estudos e também apenas um artigo no Código de Processo Penal, os policiais e as autoridades policiais, eles não seguem essas diretrizes. Por quê? Vejam só. O que ocorre? Existem diversas regras. As pessoas que estão postas para serem reconhecidas, elas precisam ter as características que a suposta vítima relatou. Mas na prática não ocorre assim. Os policiais, eles simplesmente pegam imagens de pessoas que eles acreditam serem suspeitas, em sua grande maioria, sem observar as características que a vítima descreveu, e imaginem só quem são as pessoas majoritariamente que são colocadas no reconhecimento de pessoas. Imagino que você já deve imaginar. São as pessoas não brancas. Inclusive, o professor Dr. Leonardo, recentemente, vai fazer uma pesquisa sobre isso. E um caso que ele já me relatou, inclusive, que ele atuou, em que a vítima descreveu o suspeito como uma pessoa branca, com determinadas características. Não me lembro se ele era alto, se ele era gordo. Mas aí, no momento do reconhecimento, os policiais apenas apresentaram a imagem do cliente dele, do ex-cliente dele, que era um homem negro, que era baixo e que tinha características completamente contrárias às características que a vítima apresentou. Ou seja, além de ser um procedimento que ocorreu de maneira completamente errônea, apresentando apenas uma pessoa, eles ainda apresentaram uma pessoa completamente distinta da que a vítima apresentou. E aí, por que essa temática ela é importante? O que é que essa temática tem a ver com perfilamento racial? O perfilamento racial, ele vamos, assim, explicar de uma maneira mais dinâmica, para que não fique chato. Ele se deduz da maneira de haver uma suspeita de pessoas devido às suas características étnico-raciais. Então, esse perfilamento, ele também ocorre no reconhecimento de pessoas. Porque, inclusive, apesar desse procedimento de reconhecimento de pessoas, ele não ser regulamentado da maneira que deveria ser, não há regulamentação
para que esse álbum de fotografias exista. Não há. Não é previsto na lei como ele deve ser elaborado, como é que devem ser inseridas as imagens nele, quem deve inserir essas imagens. Não há nenhum procedimento de como esse álbum de fotografias deve existir. Então, o que é que os policiais fazem? Os policiais e as autoridades, simplesmente de maneira arbitrária, completamente arbitrária, inserem imagens de pessoas que eles acreditam serem pessoas suspeitas. E grande parte dessas imagens, elas são acolhidas, não, elas são, como é que fala? Recolhidas das redes sociais. Policiais, inclusive, já afirmaram que eles realmente fazem esse acolhimento, essa escolha de imagens através de redes sociais. Então, você aí que está de boa, inclusive, a qualquer momento pode ser reconhecido lá na delegacia de um crime que você sequer cometeu, apenas devido a você ter características de pessoas que não são negras. Imagine só. Que não são negras, não, que não são brancas. Então, a manifestação desse reconhecimento de pessoas do álbum de fotografias, ela é simplesmente uma violência institucional. É uma manifestação de racismo institucional. Silvio de Almeida, recomendo a leitura, ele conceitua o racismo institucional como o domínio que se dá com o estabelecimento de parâmetros discriminatórios baseados na raça, que servem para manter a hegemonia do grupo racial no poder. Ou seja, o que significa aqui o racismo institucional? É haver uma hegemonia de um grupo racial na sociedade. Um grupo que acredita que é superior ao outro. É um grupo não negro, de pessoas brancas, que acreditam que são superiores na sociedade. E aí, a partir disso, eles escolhem quem são as pessoas que vão ocupar, inclusive, os espaços de poder. Quem são as pessoas que vão, inclusive, ocupar o lugar de subalternidade? São eles que determinam quais são as oportunidades que vão ser destinadas a cada grupo. Mesmo que você possa ter o melhor histórico, o melhor, como eu posso dizer, o melhor currículo possível. Se você não estiver dentro das diretrizes características, dentro da hegemonia que eles estabelecem, você, infelizmente, não poderá entrar, ou se entrar, vai ser com muita dificuldade nesses espaços de poder. Então, esse meu trabalho, ele foi sobre essa temática do reconhecimento de pessoas através desse perfilamento racial, dessa escolha de quem seria o suspeito, os suspeitos, para terem as suas imagens inseridas no álbum de fotografias. E no meu trabalho, eu dou exemplo, por exemplo, de pessoas que tiveram as suas imagens de maneira comprovada das redes sociais, mas foram reconhecidas em sede de delegacia por vítimas, supostas vítimas, que reconheceram essas pessoas, afirmando que essas pessoas cometeram um crime contra elas. Uma dessas pessoas foi o violoncentista, que mora em Niterói, que, enquanto estava em um concerto musical, foi reconhecido por praticar um crime em sede de delegacia. Foi reconhecido em sede de delegacia. Outra questão, inclusive, que repercutiu bastante nacionalmente, foi o caso do artista Michael Jordan, um artista americano que teve a sua imagem inserida no álbum de delegacia, álbum de fotografias de delegacia do Ceará. Imagine como é que eles pensaram, meu Deus, ele é um artista americano, mas ainda assim ele tem cara de ser suspeito. Então, vou pegar a imagem dele aqui, vou escolher a imagem dele e vou colocar aqui no álbum de fotografias. Outra questão também foi de um cientista, que, enquanto estava trabalhando, foi reconhecido em certa delegacia por ter cometido um crime. E, felizmente, essas pessoas conseguiram comprovar a sua inocência, salvo Michael Jordan, que nem sequer, acredito eu, foi reconhecido em sede de delegacia. Mas, enfim, felizmente essas pessoas conseguiram comprovar a sua inocência.
E imagine quem não teve a oportunidade. Imagine quem não tem, no mínimo, acesso à defensoria pública, quem não tem condições de contratar um advogado ou advogado criminalista. E apesar que existe o princípio indúbio pro réu, a gente sabe que contra pessoas negras, o sistema judiciário ele é completamente diferente. Quantas pessoas passam anos e anos esperando serem julgadas? Quantas pessoas passam anos e anos tentando comprovar a sua inocência e mesmo assim são condenadas e ficam lá esquecidas, encarceradas nesse sistema judiciário? A Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, inclusive, fez uma pesquisa importantíssima, no qual constatou que de 100% de erros de reconhecimento de pessoas em sede de delegacia, 83% dos casos desses erros de reconhecimento eram de pessoas negras. E aí vocês me perguntam, ou eu pergunto a vocês, será que toda essa atuação dos policiais, das autoridades policiais, existe um motivo atrás disso? Existe um porquê? Ou eles simplesmente, do nada, vou escolher a foto de uma pessoa aqui, deixa eu abrir aqui o meu Instagram. Olha, esse aqui tem cara de ser suspeito. Esse aqui tem cara de que já cometeu o crime. E, infelizmente, isso acontece até na vida real. Porque se aqui tem homens negros, vocês conseguem comprovar com total autonomia que vocês já passaram por situações de vocês estarem na rua e simplesmente uma mulher branca te visualizou e simplesmente mudou de calçada. Porque ficou com medo que você fosse assaltar. Ou te viu e escondeu o celular dela com medo que você fizesse algo com ela. Então, da mesma forma, agem os policiais. Eles visualizam a pessoa através das características dela. Eles já imaginam que aquela pessoa é suspeita, que aquela pessoa já cometeu algum crime, e aí eles inserem arbitrariamente a imagem dessas pessoas no álbum de fotografias. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública, inclusive, no ano de 2022, realizou uma pesquisa no qual a violência policial no Brasil, dessa violência, 69,2% eram de pessoas negras e 53,9% eram de pessoas brancas. E aí, voltando, porque as autoridades, elas executam esse tipo de violência. Sem motivo é? Com certeza não. E aí eu digo para vocês, onde é que tudo isso começou? Isso tudo começou na era escravagista. Lá já vem ela falar de escravidão. Sim, gente, eu preciso falar. Porque aqui é história, aqui é sociologia, aqui é filosofia, aqui é direito. Toda essa situação engloba. Tudo possui um início, um meio e o fim. E o meio, ele também justifica o fim. Então, a era escravagista, ela tem total objetivo histórico e institucional de resultar tudo o que ocorre hoje, todo esse racismo institucional, toda essa violência policial. Na era escravagista, por exemplo, as pessoas não brancas eram tratadas como objeto, eram tratadas como mercadorias. E quando elas saíam dos locais onde elas eram violentadas, eu não digo aqui fugiam porque elas não eram propriedades, quando elas saíam desses locais onde elas eram escravizadas, violentadas, essas pessoas, como eu posso dizer, os escravizadores é o melhor termo que eu posso utilizar agora, eles se consideravam donos dessas pessoas não brancas. Eles consideravam essas pessoas como mercadorias, como objetos. E aí, o que é que eles faziam com essas pessoas? Saíam da fazenda. Quando elas não aceitavam mais serem violentadas, quando elas, na verdade, elas nunca aceitaram. Mas quando elas encontraram a oportunidade de se libertar de toda essa situação, o que é que esses senhores faziam? Eles elaboravam, na verdade, eles solicitavam jornais para elaborarem anúncios. Anúncios contendo informações dessas pessoas não brancas que saíram das fazendas,
descrevendo-as que elas eram negras fugitivas, que eram escravos. E nisso eles descreviam as características dessas pessoas. Características e formas animalizadas. Exotificadas, nem sei se existe esse nome, mas enfim. E eles descreviam as características dessas pessoas como se elas fossem objetos. É só vocês darem um Google que vocês vão encontrar diversos anúncios. Então, eles consideravam essas pessoas como objetos, como, de fato, um comércio. Eles comercializavam essas pessoas e ainda prometiam uma gratificação. Caso essa pessoa, que na verdade eles não consideravam como pessoa, eles consideravam como animais, caso alguém encontrasse eles, a pessoa seria gratificada. E então, eles descreviam essas pessoas como serem animalizados. Tanto que nessa época já existiu até zoológico humano. Porque a pessoa negra, desde essa época, ela não é tratada como uma pessoa digna de humanidade. Uma pessoa digna de respeito. Então, desde já essa época, a pessoa negra, ela já era considerada como uma não pessoa digna de humanidade. Então, eles tratavam essas pessoas como um objeto, sem valor humano e sem direito de ter dignidade. Eram pessoas, de fato, objetificadas. Mas aí vocês me perguntam o que é que esses anúncios, o que é também que essa era escravagista tem a ver com reconhecimento de pessoas? Tem a ver que, nessa época, as pessoas, os corpos eram objetificados. Eles eram anunciados como objeto, como mercadorias. Eram corpos também violentados. E hoje, no reconhecimento de pessoas, os corpos, eles também são objetificados. Porque naquela época já considerava essas pessoas como pessoas violentas, não dignas de humanidade e afins. Hoje, a população negra ainda é considerada como uma população não digna de humanidade, considerada pessoas violentas, e é com base nesses critérios e características que eles escolhem as imagens das pessoas para inserirem no álbum de fotografias. E até no momento de lavrar o auto de reconhecimento em sede de delegacia, eles, como eu posso dizer, eles registram no álbum, no auto de reconhecimento, que essas pessoas são objetos. Eles não registram como pessoas, eles registram como objetos. Então, o reconhecimento de pessoas, o álbum de fotografias, ele é mais uma forma de objetificar os corpos não brancos e violentá-los, escolhendo a partir de uma hegemonia qual é o lugar dessas pessoas. Inclusive, existem diversos estudos sobre o reconhecimento de pessoas que são fantásticos. Esse estudo sobre reconhecimento de pessoas, ele é de fato apaixonante, apesar de ser majoritariamente revoltante. Existem cartilhas do CNJ, existem diversos julgados do STJ, existem coletâneas de artigos também do CNJ, e também tem o meu trabalho, que é assim, como eu posso dizer, é um trabalho que existe uma abordagem desde o início, explicando o porquê de diversas violências institucionais ocorrem, principalmente o reconhecimento de pessoas. Então, ele também aborda de uma maneira dinâmica e faz com que qualquer pessoa consiga compreender o que está ali escrito. E eu recomendo demais a leitura desse meu trabalho de conclusão de curso. Inclusive, ele está disponível em algum lugar da UF, que eu não me lembro o nome do site. Mas se vocês me procurarem depois, eu posso estar informando onde está presente. E para quem quiser me seguir também, nas minhas redes sociais, o meu Instagram, por exemplo, é adv.graciela.marques. E aqui finalizo a minha apresentação. Agradeço a atenção de todos e a paciência. Falei que era uma apresentação um pouco sucinta, acabou que passou um pouquinho de tempo, mas não dava para falar de uma maneira mais sucinta do que isso. É uma temática extremamente complexa e eu recomendo muito que vocês estudem, principalmente vocês que ainda estão na graduação de Direito. É
exatamente indispensável esse estudo dessa temática. Graciela, eu fiquei encantado com sua abordagem, né? Muito A obrigada. forma dinâmica e didática que você apresenta o tema. E olha, eu quero ler o seu livro. Eu acho que você tem que publicar essas Eu publiquei, teses, né, esqueci de relatar isso. em forma de livro, porque já tem aqui leitores ávidos para conhecer o trabalho com mais detalhes. E olha, eu acho que você representa exatamente aquilo que eu mencionei quando eu disse sobre a nova geração, né? Você, como acadêmica de direito, né, e tendo sido orientada pelo professor Leonardo, pela professora Vanessa, representa exatamente esses profissionais que estão saindo com esse letramento racial que eu não tive à minha época, né? Então, fico muito feliz que tenham acadêmicos de direito que cada vez mais estejam com essa consciência, com essa formação e que também conseguem discutir e colocar as questões com essa desenvoltura, com essa sofisticação, com essa honestidade intelectual que o tema merece, né? Então, fico muito feliz. Sua abordagem me lembrou muito esse livro Algoritmos da Opressão, que você deve conhecer, né, que faz parte dessa abordagem sobre racismo digital, né, e o que representa hoje essa tecnologia, essas redes sociais, nesse tipo de disseminação, né, de preconceitos de toda a ordem, né? E a importância da gente aliar esse discurso antidiscriminatório, racista, com esses desafios das novas tecnologias. Eu acho que isso que você está fazendo muito bem na sua abordagem, né? Você está de parabéns, fico muito feliz pela abordagem, quero conhecer cada vez mais sobre o seu trabalho, né? E continue suas pesquisas. Tá? Foi muito bem orientada pelos dois professores, né? Queria eu também ter tido os dois professores na minha formação desde o início. Então, você é afortunada nesse sentido. Já saiu na frente. Com certeza. Bom, já vou roubar a palavra aqui. O texto da monografia da Graciela, a gente conseguiu publicar um livro. Eu só não vou conseguir te dar a cópia física porque a gente tem pouco, mas a gente imprimiu bem pouquinho. Só que ele está disponível aí no site que eu já deixei. Quem não conseguir achar, no Instagram do CCC CRIM Sul Fluminense, que inclusive o convite que a gente faz é um convite triste, que a gente fala assim: se você quiser tem um motivo para viajar dia 24 e 25 de outubro para a Volta Redonda, a gente tem o Congresso de Ciências Criminais, a 3ª edição, então já fica aí o convite ou convocação, se você quiser. Eu só não posso garantir prolabore nem passagem, é só tudo isso. Outro dia eu chamei um professor para dar aula e falou assim: tá, mas eu sou palestra se eu tiver prolabore. Eu falei assim: então desculpa, mas não está aqui não dá. Ah, não, mas é que normalmente faculdade pública de direito pode ter dinheiro, mas aqui a gente está discutindo se a gente vai conseguir pagar uma diária para, por exemplo, a Vanessa ir lá resolver alguma treta em Brasília ou não. Então, não é uma questão assim, ou a gente vai dar para os nossos ou a gente vai dar para ninguém. Então, você imagina eu falando ainda que eu paguei alguém. Mas aí a gente, inclusive, faz assim, você já arruma uma justificativa para ir, a gente manda até o convite, só não garanto isso. A Vanessa talvez dê uma guarida aí, mas quarto com cama suja a gente tem tranquilo também. Porque aqui é que Volta Redonda não tem cama limpa, não é uma questão de querer, não, é que toda a cama vai ter pó, entendeu? Não tem muito erro. Então, a cama, eu posso mandar lavar a roupa lá de cama, mas aí você fica o convite, dia 24 e 25 de outubro, e o bom é que é o seguinte: se você, no dia 24 devem ser as palestras, no dia 25 a gente vai fazer o dia para apresentação de artigo, aí a gente separa
criminologia, direito penal, processo penal e prática. Então, dá para ali conseguir ainda gabaritar alguns outros certificados junto. Então, esse é um projeto meu, né, porque da minha banda, mas a gente sempre fica aí levando os nossos alunos. E Graciela foi uma feliz surpresa que a UF me deu. Conseguimos fazer ali, ela fez um excelente trabalho, inclusive já até publicou, e aí em coautoria comigo, no boletim do IBCCRIM, exatamente sobre essa questão do reconhecimento de objetos, né, que eles fazem. Então, a gente publicou. Eu estava conversando com um pesquisador um pesquisador assim, daqueles que amam Fanon, Mbembe, etc. Outro dia até mandei uma foto do Mbembe, que eu consegui assistir uma palestra dele aqui no Brasil. Aí ele falou assim, nossa, te odeio, pior que ele estava no Rio, cara, mas esqueci, não tinha como dar convite para ele, porque era um evento grande, não tinha disponível. E aí eu mandei para ele, eu contei para ele a ideia da Graciela, ele ficou assim, espera aí que eu vou para casa, que eu tive uma ideia, vou escrever um artigo aqui. Eu falei, não, já está escrito esse. Aí, então, assim, a gente publicou em livro. Então, a gente publica as monografias recomendadas para publicação e a gente também publica os artigos enviados, a gente publica os análises e os artigos enviados. Então, isso tem sido feito aí, pelo menos a gente vai ainda fazer esse ano, então vai ter aí do ano passado, vai publicar esse ano, então fica o convite, que a gente tem aí 50 pessoas, então já todo mundo anota na agenda. Eu nunca soube muito o que fazer com o meu aniversário, sabe, Humberto? Então eu não gosto de aniversário. Mas ninguém tem nada a ver com isso, né? Porque todo mundo vai te dar parabéns do mesmo jeito. Então, o que eu fiz? Eu já enfiei isso no dia do meu aniversário, que não tem dúvida, já fica ali, já tem uma utilidade, que pelo menos é uma data que eu sei. E aí, que bacana. Que bom. Então, vamos ver se a gente consegue te receber. Já fica o convite de verdade, de coração, não é por... Meu Deus! Eita, Vanessa, então vai sempre dar conflito. Mas é o seguinte, faz assim, não vai não. É que normalmente é quinta e sexta da semana do meu aniversário. Então, pode ser que o dia do aniversário seja quarta, etc. Então, por exemplo, no ano que vem vai ser na sexta. No outro ano vai ser no sábado. Então, aí a gente consegue fugir disso. Que bacana. Vou passar a palavra para a Vanessa aí. Muito obrigada, gente. Foi muito bom, né, escutar vocês falando aí desse tema tão importante, né? E como o Humberto bem disse, que absurdo, né? Ter que estar falando disso ainda, né? Mas que triste, que necessário. Né? Olha, Vanessa, eu sei que cada um que está assistindo aqui, né, tem histórias e mais histórias sobre, né, a sua experiência como negro, né? Então é curioso que tratar desses temas penais com esse viés racial, né, ele traz desconforto, né, traz revolta, traz em relação ao que a gente chama de pacto da branquitude, né, a gente traz um certo estranhamento, né, nas pessoas. Enfim, mas esse é o nosso desafio, não tem como fugir. Eu acredito que a Graciela não tenha escolhido esse tema, mas foi escolhida por ele. Quando você viu, você já está tão emaranhada nessas discussões que a escolha é muito natural. A inclinação, né, pelo estudo, debruçar sobre determinado tema, né, pesquisar. Então, isso faz parte da nossa formação como intelectual negro. Né? Então, a gente está tendo cada vez mais de colocar esse adjetivo na nossa apresentação. Né? Somos intelectuais, mas intelectuais negros, ou seja, comprometidos com um discurso antidiscriminatório, comprometidos com a luta antirracial. Esse é o nosso viés. Né? E eu vejo que a gente está em boas mãos. A gente tem aí, de fato, intelectuais que estão se preparando muito bem para esses desafios que estão cada vez maiores. Né? Muito obrigado, viu?
Bom, Pessoal, desculpa, não sei se eu interrompi ninguém aí. Tava indo falar e aí meu notebook desligou aqui, mas enfim. Queria agradecer ao Humberto, a presença do Humberto, Graciela. E, assim, acima de tudo, ao pessoal do GPVU, que, assim, em todo evento, tá correndo atrás comigo, a gente passa demanda para eles e eles vão em qualquer horário. Às vezes eu mando mensagem meia-noite, eles estão lá. Me respondem, fazem chamadas comigo. Então, assim, queria parabenizá-los pela dedicação, né? Então, é isso. Era isso que eu queria passar, mas o notebook aqui quer me silenciar, né? É isso, eu acho que não tem mais nada a dizer. Só agradecer mesmo por todo mundo aí. E parabéns, João. Foi excelente. muito obrigado. Que venha mais mediações pela frente. Isso aí. Até mais, pessoal. Humberto, querido, muito obrigada. Tchau, tchau, gente. Muito boa noite. Boa noite. Tchau, obrigado. Tchau, gente. Boa Obrigada, Obrigado. pessoal. Mariana.